Olá, pessoal, boa noite, muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa live de esquenta. É isso aí, que prazer imenso ter vocês aqui para esse dia super importante, que é a nossa live de esquenta. Para quem não sabe, a live de esquenta é o dia que a gente se encontra para conversar a respeito de temas que vão te preparar para o nosso encontro, né? Nosso evento, o evento que vai acontecer semana que vem, que é o evento do Vacinador Seguro, é a semana do Vacinador Seguro. Então, essas lives dessa semana, elas vêm trazendo conteúdo para te deixar pronto, preparado para a gente discutir tudo que a gente tem para discutir, tudo que a nossa equipe está preparando para te entregar na semana que vem, ok? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, Adriana. Boa noite, Janira. Evilásio já me deu boa noite. Luzinete, uma aluna também querida que está aqui. Muito boa noite, sejam muito bem-vindos. A nossa live de hoje, ela vai trazer, eu resolvi trazer para vocês um assunto muito sério. Gente, é um assunto que, infelizmente, tem acontecido muito e de uns tempos para cá as coisas pioraram demais entre os profissionais, principalmente os profissionais de enfermagem, que é a síndrome de burnout. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Eu vou tentar trazer um pouquinho de conhecimento em relação a isso para vocês, para que de alguma forma venha ajudar no dia a dia de vocês, ok? Eu queria desde já pedir para, se vocês puderem, por favor, comentar para mim se vocês são profissionais da sala de vacina. Para mim é muito importante saber. Eu sei que aqui no perfil a gente só tem profissionais de enfermagem, ou pelo menos a grande maioria, né, são profissionais da enfermagem. Porque quem não é profissional da enfermagem não vai aguentar ficar ouvindo falar de vacina o tempo todo, né? Mas eu sei que tem profissionais que ainda não trabalham em sala de vacina. Então eu gostaria de saber quem aqui já trabalha em sala de vacina. Comentem aí para mim quem trabalha, para eu poder conhecer um pouquinho as pessoas que estão aqui comigo. Ó, a Márcia falou que ela sim, eu sou, né? Então ela trabalha em sala de vacina. E eu tenho certeza que tem muita gente aqui que trabalha e vai se identificar, gente, com o que a gente vai conversar hoje. A Leila também. Porque o que acontece? A Ana, Juliana, Luzinete, Adriana, olha que bacana, isso aí. Porque eu sei que é uma realidade dos profissionais, né, como um todo, não é uma coisa que acontece especificamente numa cidade ou numa OBS. Infelizmente, é uma realidade de todos os profissionais. Eu gostaria... boa noite, eu trabalho e não quero mais outro setor. O Sandro, com certeza. Gosta muito, né, Sandro? Não trabalho, mas pretendo, sim, trabalho. Muito bom, muito legal, gente. Clínica privada de vacinas, muito legal. É isso aí. Eu gostaria muito, assim, de discutir com vocês esse assunto, mas antes eu só quero dar um recado para quem não se cadastrou ainda na semana do Vacinador Seguro, tá, gente? Quem não se cadastrou, o link tá lá na bio, vai lá, se cadastra para participar, porque assim, a gente tem muito conteúdo para oferecer esses 3 dias, tá? E no último dia eu vou abrir a minha turma, uma nova turma, né, do treinamento Domine uma Sala de Vacina, para quem tem vontade aí de dar continuidade nos estudos, se desenvolver mais, ok? Mas se inscrevam para participar desses 3 dias antes dessa abertura da turma, porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de água na vida de vocês. Ok, vamos lá. Boa noite. Vacina
de sangue e mente. É isso aí. Quem gosta de vacina normalmente gosta muito, né? Então vamos embora. Deixa eu tomar mais um golinho de água e a gente já vai começar. Gente, eu fiz uma colinha aqui com os tópicos pra gente ir conversando, porque é um assunto que traz, que tem muita informação, e eu não queria deixar de falar com vocês tudo que é importante a gente discutir nessa noite, tá bom? Então, eu fiz os tópicos aqui, eu vou só de vez em quando olhar aqui esses tópicos pra gente ir seguindo na nossa live. Como eu falei, assim, a síndrome de burnout, uns falam burnout, outros falam burnout, de qualquer forma, ela, independente da forma como se pronuncia, é uma síndrome que é muito séria. Ela traz muitos problemas para a vida desse profissional. E infelizmente isso daí piorou muito de uns tempos para cá, né, gente? Já não era fácil a vida dos profissionais, né, de enfermagem. E depois da pandemia, aí foi ladeira abaixo. Quem trabalha na sala de vacina, ou quem trabalha na enfermagem como um todo, sentiu esse impacto, né? Vocês que estão aí na ponta, que falaram pra mim que já trabalham em sala de vacina, que está há muito tempo, eu tenho certeza que vocês sentiram na pele esse momento que a gente viveu aí, que foi o momento da pandemia. Foi algo que trouxe assim, muito sofrimento físico e emocional para os profissionais, né? Que trabalham em sala de vacina. Então, o que eu queria trazer é assim, olha, até 2021, a síndrome de burnout não era considerada uma doença, tá? Então, pelo CID-10, que é o código, né, de identificação de diagnósticos, acho que é isso, agora me falhou o nome da sigla, a sigla do CID. Código Internacional de Diagnósticos, né? Então, estava na edição 10, e aí, até então, ele não era considerado uma doença, né? A síndrome não era considerada uma doença. A partir de 2021, então, a OMS, né, editou, então, novamente o CID, né, que é esse código, e aí passou, então, a vigorar a síndrome de burnout como uma doença no próprio CID, tá? E isso muda muita coisa, porque isso traz um peso para a doença como uma doença ocupacional, porque o burnout, ele tá ligado ao processo de trabalho, né? Então, toda vez que eu falar em burnout, eu tô falando de desgaste emocional e físico no trabalho, tá bom? E aí, trazendo isso como doença, muda muita caracterização, né? Do profissional que tá ali passando pelo sofrimento psíquico, que precisa de um afastamento, de um acompanhamento, ele traz aí um peso maior, quando então, incluso como uma doença, tá bom? Eu tive dando uma olhada nas estatísticas, hoje em dia, em torno de 30 milhões de brasileiros sofrem de burnout, de brasileiros ativamente, economicamente ativo, que trabalham, tá? Isso gira em torno de 30% dos trabalhadores. É um número muito alto, gente, muito alto, para você ver que o desgaste no trabalho é algo que é frequente. E isso está atrelado a um monte de coisas, né? E a gente vai discutir quais são essas coisas que trazem, né? Toda essa carga ou toda essa doença. Sandro tá falando que na monografia dele ele falou sobre a síndrome. Sim, muito importante a gente falar e trazer consciência aos profissionais também, né? Mas o que significa, né, a sigla burnout, né, o nome burnout? Então, ela vem do inglês, e aí burn como fogo, né, significa fogo. Out é como se fosse de dentro para fora. Então, é como se fosse um fogo que queima de dentro para fora. Então, é algo que
tá dentro, tá fazendo mal e acaba exteriorizando. Isso fisicamente e emocionalmente, tá? Então, quem já passou, quem passa, sabe exatamente que não é fácil. Ela é caracterizada, então, por um nível de estresse emocional e físico muito alto, uma exaustão mesmo, que leva a pessoa a não ter condições de fazer muitas coisas. Aí vai depender o quê? Do grau, né, dessa exaustão. Eu tenho certeza que os profissionais que trabalham hoje em sala de vacina não estão livres disso. Esses dias nós estávamos conversando no grupo de alunos e uma das alunas estavam falando, gente, eu precisei me afastar um pouco, porque senão eu acho que eu ia enlouquecer, a sensação que eu ia enlouquecer. E eu acredito que muitos profissionais têm essa sensação. Ela é uma doença que ela se manifesta não só fisicamente, como mentalmente, e traz mesmo essa sensação de que, nossa, eu não tô aguentando mais, vou explodir. É um sufocamento, é um esgotamento sem fim, né? Então, nós profissionais que estamos ali na ponta, precisamos estar bem atentos a isso. E ela está relacionada principalmente aos profissionais que têm uma relação interpessoal mais intensa com as pessoas. Então, as profissões, na verdade, todas as profissões, elas podem desencadear a síndrome de burnout. Mas a profissão aonde o profissional, ele é exigido dele um envolvimento interpessoal, um envolvimento de pessoa para pessoa, de forma mais direta e intensiva, esse tipo de relacionamento, ele traz o desgaste maior. Quantas vezes a gente que trabalha, principalmente em atenção primária, que é o caso das vacinas, né? Sala de vacina, principalmente tá em UBS, quantas vezes a gente faz uma vacina e a gente não só fez a vacina, aplicou, a gente se envolveu com a situação daquele paciente, seja por uma questão social, seja por uma questão emocional, enfim, a gente acaba se envolvendo. O paciente vai embora, a gente ainda continua pensando naquela situação. Por exemplo, você tem famílias que os pais não vacinam as crianças, não levam para acompanhamento, e você tá em cima, tá notificando, conselho tutelar, tá chamando, orientando esse pai, e aí você vê que a situação tá ficando complicada. Dificilmente você vai simplesmente ignorar. Muitas vezes você acaba se envolvendo com aquela família, se envolvendo com aquela situação, buscando medidas para resolver aquilo ali. Então você se envolve. Eu falo por mim. Quantas vezes eu ia para casa e ficava pensando em casa no paciente que eu atendi, falo, nossa, aquela situação, olha só. Ai, o que será que eu posso fazer? Ai, será que amanhã eu vou pedir para o ACS convocar? Então, esse tipo de situação que acontece com os profissionais acaba fazendo com que ele fique o tempo todo como se ele estivesse trabalhando. A mente dele fica trabalhando, ele se envolve com os problemas do paciente, ou ele se envolve com aquele problema que ele tem que resolver especificamente e acaba se desgastando demais, se doando demais. Então, isso é só um dos fatores, né, que podem aí contribuir. Como eu falei, é uma característica de várias profissões. Então, várias profissões lidam com pessoas, não é? Advogados, engenheiros, arquitetos, enfim, qualquer profissão, ela vai ter, a maioria, né, da profissão, ela vai ter uma ligação com pessoas, mas existem profissões que são mais próximas. E aí, a gente tem a área da saúde, é a área que mais as pessoas se aproximam das outras, mais as pessoas se envolvem com o problema das outras. Especificamente, enfermagem e a medicina. Então, médicos e enfermeiros são o topo da lista de profissionais que sofrem com síndrome de burnout,
tá? Então, ganha disparado, porque realmente a gente acaba se envolvendo com questões que não são só técnicas, né? A gente não se envolve só com a aplicação da vacina, a gente não se envolve só com a vacina que tá em falta, enfim, a gente se envolve com questões pessoais, que envolvem ali cultura, que envolvem segurança das pessoas, sobrevivência, né? Então, infelizmente, a gente acaba trazendo isso para si, trazendo um desgaste, né? A Rosângela falou assim que ela passa por isso direto e tem momento que tem que se desligar. Mas é muito difícil quando vejo estou fazendo a mesma coisa. Sim, às vezes a gente sai do trabalho e leva o trabalho junto, né? Às vezes é só na memória. Tem outras pessoas que levam fisicamente. Eu vou falar mais pra frente disso. Tá bom? Vamos lá. Aí vamos, deixa eu me ver aqui, ó. Mas o que pode favorecer o aparecimento da síndrome de burnout? No caso da enfermagem, nós temos vários atenuantes aí, né? Várias situações que vão complicar a situação. Por exemplo, o excesso de trabalho é um deles. Na sala de vacina, quem trabalha em sala de vacina só trabalha em sala de vacina? Respondem aqui pra mim, pra eu ter uma ideia se o que eu tô falando tá fora. Você trabalha na sala de vacina e precisa também dar suporte para outros setores? Às vezes você tá trabalhando e aí quando você vê o setor do curativo tá precisando de ajuda, a pré-consulta que não existe mais, mas tem lugar que ainda faz, é um grupo que tinha que ser feito e não foi feito, é uma pesagem, precisa fazer um fechamento. Não é assim que acontece, gente. A gente é multifunções, multitarefas. Tem situações em que às vezes tem um profissional só de enfermagem, tem 2 profissionais para cobrir a unidade inteira. Então ele tá fazendo uma vacina, ele tem que largar aquilo ali e fazer uma outra coisa que pipocou em outro lugar, aí pede o paciente a vacina que chegou, espera um pouquinho que eu já venho. Aí corre lá para fazer aquele procedimento. Ou então fecha uma sala, quando chega lá tem uma fila enorme esperando para ser atendido, ou atende farmácia, ou atende... Não é assim que funciona? Infelizmente, isso daí não tem como a gente ficar tranquilo, em paz, trabalhar tranquilamente. Infelizmente não tem como. E aí, com isso, vem um excesso de cobranças. Então, o excesso de cobranças tem que bater a meta, tem que preencher planilha, tem que preencher sistema, tem que fazer fechamento, tem que pedir material, tem que esterilizar material. Por que que você não fez isso? Por que deixou aquilo fora do lugar? Então, é muito difícil a gente conseguir administrar tudo isso, não é? Administrar de forma tranquila. O CID-11, eu vou falar para vocês aqui que eu achei interessante. O CID-11 que eu falei agora, né, que é a nova classificação, ele coloca a situação de burnout como o estresse crônico de trabalho que não foi administrado com sucesso. Como que a gente administra com sucesso um excesso, né, de coisas assim? Um excesso de trabalho, um excesso de cobrança, um excesso de coisas para dar conta, para aprender, para ensinar, né? Porque nós também somos educadores em saúde, nós também precisamos nos preparar, estudar, aprender, porque também dependemos desse conhecimento para prestar uma assistência, né, boa, coisa que a gente não consegue dentro do próprio local de trabalho, às vezes a gente tem que fazer fora, no horário fora do nosso horário de trabalho. Deixa eu ver, a Janira tá falando assim, ó. Quando preciso faltar, a sala de vacina fica fechada, mas quando precisa no procedimento, sempre tenho que ajudar. É uma realidade, é um absurdo, mas é uma realidade.
Sala de vacina não pode fechar, mas a gente sabe que por conta da demanda, por conta assim, da quantidade de funcionários ou por conta dos profissionais que não estão preparados para trabalhar na sala de vacina, todos os profissionais, às vezes é uma pessoa só que tem mais conhecimento ali. Aí quando ele não vem, acabou, não tem vacina, não pode. Isso precisa ser organizado para mudar, mas é uma realidade que eu vejo acontecer em muitos lugares, né? Por falta de profissional, por falta de estruturação do sistema, enfim. Então, deixa eu só ver aqui, gente, às vezes vocês comentam algumas coisas, tem coisas que eu consigo até colocar ali na discussão, mas se passar alguma coisa assim, vocês me desculpem, é que às vezes não consigo raciocinar, trazer e ler também, tá bom? Vamos lá. Então, assim, que mais que pode levar aí, né? Qual fator mais que pode associar? Então, o medo da atividade desenvolvida causar mal ao outro. Olha o que a gente estava falando agora da falta de conhecimento, que às vezes a gente teria que ter dentro do próprio local de trabalho os treinamentos, as atualizações, mas a gente não tem e a gente tem que buscar fora. Às vezes a gente não consegue por causa do horário, por causa de tempo, por causa do excesso de atividades quando você sai, né, do local de trabalho. E dentro do próprio local de trabalho, a gente não consegue, gente, estudar, parar para estudar. É muito difícil você ter um tempinho ali e falar, vou tirar meia hora para estudar, 40 minutos, ler a nova nota técnica, ver atualizações, ver manuais, puxar um relatório, é muito complicado. Por conta de todo esse estresse que a gente tem pela falta de funcionário, excesso de demanda, enfim. A falta de apoio, isso daí é uma das coisas também que traz muita estresse, né, pro profissional que tá ali na sala. Você não saber o que fazer, como fazer, e não tem quem te apoie, não tem quem te auxilie. Você não saber aonde buscar esse conhecimento, essa rede de apoio é fundamental. Eu sempre falo com os meus alunos. Hoje mesmo, eu até printei uma mensagem de uma aluna que ela escreveu lá no grupo de alunos assim, que ela agradecia demais, né, o apoio. Aconteceu uma situação com ela na sala de vacina, ela colocou no grupo pra gente e os alunos entre si mesmo, eles se apoiam. Eu mandei uma mensagem, os outros alunos mandaram mensagem também, e ela dizendo, gente, obrigada, porque aqui eu não encontro, foi mais ou menos isso que ela quis dizer, não encontro só o conhecimento técnico, vocês estão sempre nos apoiando, nos colocando pra cima, e é isso, é uma rede de apoio, né, que a gente tem ali, e que às vezes a gente não tem em outro lugar. Quando muitas vezes a gente tem dificuldade, os profissionais dentro da sala não sabem o que fazer, vai procurar um colega para ajudar, uma informação, ou quem deveria saber, e a pessoa diz, não sei, não tô sabendo, procura, liga lá, né, na supervisão. Isso traz um estresse, porque se você já tá correndo, tentando dar conta do serviço, tentando atender os pacientes, e de repente você precisa largar tudo para ir buscar uma informação, então essa rede de apoio é fundamental. Às vezes eu vejo dentro do próprio grupo, eles estão com o paciente lá, teve uma esses dias que mandou uma mensagem, e tipo assim, gente, né, ela colocou o ponto de interrogação, alguém pode me ajudar? Como quem diz, eu tô aqui com o paciente, né, eu preciso de uma resposta rápida, e é rápido, o pessoal no grupo é muito rápido, então eu procuro ser muito rápido, a hora que eu vejo já responder, porque eu sei que a outra pessoa do outro lado tá querendo essa resposta, mas essa rede de apoio é muito importante para quem tá vivendo um momento tão difícil como a gente tá vivendo, né, na sala de vacina. Vamos ver, dedicação excessiva ao trabalho. Tem uns aqui que eu não vou nem falar quem é, mas eles já sabem. Eu acompanho os stories desses meus alunos e eu vejo carregando serviço para casa. Às vezes é de noite, final de semana, tá de férias, tá trabalhando, tá de folga, tá trabalhando. Por quê? Porque a gente acha que tem que dar conta de tudo. A gente sente e chama para si essa responsabilidade. Mas a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que dar conta do que dá para dar conta, né? Porque se eu dou conta do serviço todo,
por que a gente vai contratar mais um funcionário? Não tô dizendo para você deixar de fazer o que lhe cabe ou que você consegue. Porque às vezes o que lhe cabe é tanto que você nem consegue. Eu falo quanto enfermeira, tinha dia que eu chegava, a minha mesa tava pilha de prontuário, pilha de um monte de nota técnica para ler, era reunião para fazer, era planejamento familiar esperando, aí chegava a hora de fazer as consultas e aí vinha coleta de Papa Nicolau e eu falava, gente, por onde eu começo? Eu sei que é um monte de coisa para fazer, eu sou sozinha, eu não vou dar conta, paciente na porta batendo, é acolhimento, enfim, é confusão lá na recepção, aí já me chamava para resolver. Então, assim, às vezes o que lhe cabe é muito. E às vezes a gente precisa pedir ajuda. É que parece fraqueza pedir ajuda, né? Parece, não, se eu pedir, eles vão achar que eu não tenho competência, eu não tô dando conta do que é pra eu fazer. A outra colega consegue, mas será que a outra colega tá fazendo como tem que ser feito? Tá fazendo, alguma coisa tá deixando a desejar, gente. É humanamente impossível você fazer tudo exatamente como tem que ser. Às vezes você precisa priorizar. Então, a gente acaba trazendo, a Josilene falou, já trouxe serviço para casa, muitas fichas do Covid para digitar. E aí, eu sei, eu já levei por muito tempo serviço para casa, muito, mas era muito mesmo. De chegar e trabalhar assim, final de semana, de viajar com fechamento, viajar, ir no carro, sabe? Meu marido dirigindo e eu no carro fazendo fechamento. Tava na casa do familiar lá, sentava numa mesa lá e continuava trabalhando por muitas vezes. Só que isso teve um preço, né? Houve uma cobrança de mim. Eu fui cobrada do meu corpo, da minha mente. No final eu vou compartilhar com vocês a minha história, para vocês entenderem um pouquinho o que essa síndrome pode fazer com a gente. Vamos lá, deixa eu ver aqui se passou alguma coisa. Apoio demais, show, Evilásio, meu aluno. Os alunos aqui falando que tem alguém atrasado. Chegou a tempo de ouvir, né, Denison? Nem conta os dias que fui dormir às 2 horas da madrugada para não perder metas. Então, chegou a tempo de ouvir essa parte, porque às vezes a gente acha que a gente tem que resolver os problemas todos, né? E muitas vezes a gente não dá conta. E não é fraqueza pedir ajuda, né? Não é fraqueza dizer não dá, não consigo, tá demais. As pessoas precisam saber. E a gente precisa saber e aceitar isso, porque muitas vezes somos nós que nos impomos, né? É um castigo mesmo, né? De não se pôr limite. Então, não, eu aguento mais um pouco, e não pode, o corpo ele cobra, né? Vamos lá. Dedicação excessiva ao trabalho, eu já falei. A jornada dupla ou jornada tripla, então principalmente mulheres ou aqueles profissionais que têm 2 empregos. Quantos profissionais saem de um e entra no outro? Aí passa a noite inteira sem dormir e volta para aquele que ele trabalhou no dia anterior. Isso é comum. Na enfermagem isso é comum, jornada dupla. E aquelas mulheres que trabalham em um, trabalham em outro, às vezes trabalham um dia em outro, chega em casa ainda tem casa para limpar, filho para cuidar, comida para fazer, roupa para lavar. Então, o corpo da gente, ele não aguenta tudo isso. Chega uma hora que começa a dar curto-circuito, né? Às vezes demora um pouco, mas a cobrança ela vem. Falta de atividades de relaxamento e descontração. Pensem aí vocês, quando foi a última vez que vocês tiraram assim de lazer para vocês? Falou, olha, eu vou ficar à vontade, não quero pensar em nada, vou tirar um fim de semana para mim, ou vou ficar um dia inteiro só fazendo o que me dá prazer, sem me preocupar com nada. Quando foi isso? O quanto que vocês se permitem fazer isso? A gente não se permite, nós não nos permitimos, a gente sempre acha que tem que estar produzindo, tem que estar buscando, tem que estar fazendo, porque se não fizer, não, então tá meio, né, tá fora ali do que a sociedade espera, tá fora do que as pessoas, né, cobram, enfim. Então precisa ter esse tempo e a gente não se permite.
O ambiente de trabalho estressante. A gente sabe que existem ambientes de trabalho que são daninhos, são deletérios, são tóxicos, infelizmente. E aí, se a gente não tem um apoio, se a gente não tem uma estrutura física, né, no local de trabalho, se a gente não tem conhecimento para lidar com as situações, se a gente já está com excesso de demanda, está com excesso de cobrança, e a gente ainda está em um ambiente onde não tem harmonia, onde não tem apoio, empatia, é muito difícil, gente, muito difícil. Infelizmente, a gente encontra muito isso, né? Às vezes a gente consegue mudar o ambiente com o nosso comportamento, mas tem vezes que não dá. Tem pessoas que estão do nosso lado que é muito difícil de lidar. É pessoa que parou no tempo, é pessoa negativa, é pessoa que já tá passando por esse processo mesmo, de perder o tesão pelo trabalho, de perder a paixão, de perder o interesse, de ser negativa, de querer o mal do outro. Quer dizer, já tá num processo aí daninho para ela também. E aí acaba dificultando o ambiente para todo mundo, né? Então, um ambiente de trabalho estressante é outro fator que pode levar, então, à síndrome de burnout, ok? E aí a falta de organização no processo de trabalho. Então, se eu trabalho num local onde tudo é redondinho, né? Eu consigo lidar melhor com as situações. Claro, não existe lugar onde tudo é redondinho, mas eu sei exatamente o que eu tenho que fazer quando acontecer determinadas coisas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalhei num município onde era assim, eu trabalhava na zona rural. Então, era muito sossegado mesmo. A demanda era pouca demais, mas eu não tinha estrutura nenhuma. Não tinha condição de chegar ao local de trabalho com o meu carro próprio, eu tinha que ir com o carro da prefeitura, porque era uma buraqueira danada, era longe, não sei quantos quilômetros para dentro de estrada de terra, aquele lugar que ninguém queria ir. Chegou lá, eu vi que era um presente, porque era um lugar, eu precisava daquele momento, sabe? De reflexão, precisava daquele momento de desenvolvimento, de trabalho, de estudo, e me dedicar de forma integral aos pacientes daquele local. Para mim foi um aprendizado muito grande. Mas eu não tinha estresse, esses estresses que a gente tem em lugares que são muito concentrados. Mas eu tinha uma dificuldade de locomoção. E eu tinha uma dificuldade de comunicação com o lugar aonde que era o meu ponto de apoio. E eu também não tinha, às vezes, as pessoas... Deixa eu só tirar o som aqui, gente. Eu não tinha as pessoas que me apoiassem. Então, existia um outro tipo de estresse. Eu não tinha protocolo, eu não sabia qual era o passo que eu tinha que dar se acontecesse determinadas coisas. Porque não existia ali um processo de trabalho bem definido. Aí eu saí dali e fui para uma cidade, para São Paulo, capital, aonde nós tínhamos 5 equipes. Então, só de auxiliares eram 10 auxiliares, 5 enfermeiras, 30 agente comunitário, 5 médicos, mais a equipe multidisciplinar. Era gigantesco a quantidade de pessoas que você tinha que se relacionar ali. Nossa, quando eu vi aquilo eu falei, gente, eu vou enlouquecer aqui. Mas não, existia uma quantidade de trabalho muito grande, porque você tem uma equipe desse tamanho, porque você tem uma população muito grande, que é muito solicitante, você tem um processo de trabalho muito corrido. Mas eu sabia exatamente, se acontecesse A, o meu passo que eu tinha que dar é fazer B e C. Por exemplo, chegava uma criança no acolhimento, a criança tinha queixa XYZ, nessa queixa eu tenho que fazer determinada coisa. O que cabe a mim, o que cabe ao médico, o que cabe chamar uma ambulância, mandar para o pronto atendimento, tava ali tudo especificado. Eu tenho que fazer 32 consultas por dia, então eu sabia que tinha que fazer 16 de manhã, 16 à tarde, puxado.
Mas, e aí eu tinha 15 minutos ali para fazer os atendimentos, era tudo cronometrado. Então, se eu conseguisse acompanhar aquela rotina ali, eu dava conta. Não conseguia, gente, levava muito serviço para casa, porque as coisas não acontecem assim, passe de mágica, né? Mas eu sabia o que eu tinha que fazer, exatamente, era tudo muito claro. Quando eu recebi uma situação difícil de vigilância, eu tinha todo um script ali, ó, caso assim, você vai fazer assim, vai colher tal coisa, vai chamar tal lugar, vai ligar pro laboratório, vai mandar... Acabou. Porque você tem um processo de trabalho bem definido, você tem um processo de trabalho bem organizado. Ali eu tinha a minha rede de apoio. Se eu precisasse de ajuda, eu sabia onde ligar, com quem falar, porque aquela pessoa que estava lá, ela estava extremamente preparada para me orientar. Porque da mesma forma que eu tinha um script para seguir, ela também tinha um script para me orientar. Então, a rede de apoio é fundamental. É o que eu falo para os alunos que estão ali no grupo. Isso daqui, e eles mesmos falam que aquilo lá vale ouro, vale mais que o curso, vale... Eles entenderam o valor que isso daí tem. Por quê? Porque quando você se vê numa situação difícil, para quem que você pede ajuda? Para o seu colega que sabe menos que você? Para sua enfermeira, às vezes que tá lá na sala toda enrolada com um monte de coisa para fazer, que não teve tempo nem de ler as notas que chegou, ou nem se inteirou, deixou por sua conta que você dava conta da sala de vacina. Então, é nessa hora que a gente sente a falta, a necessidade de um processo de trabalho bem definido, a gente sente a falta de uma rede de apoio, tá? Isso é fundamental. Então, tudo isso, ele pode favorecer o aparecimento da síndrome de burnout. Todas essas coisas juntas, ou às vezes uma única coisa, às vezes te tira tão do prumo, que você acaba ao longo do tempo desenvolvendo todo esse processo. A gente já sabe que antes da pandemia a gente já tinha, né, um cenário totalmente desfavorável, não é, gente? A gente já tinha falta de funcionário, a gente já tinha excesso de trabalho, excesso de cobrança, tudo acontecia. Quando veio a pandemia, as coisas então, aí que foi ladeira abaixo mesmo, eu costumo falar assim, mas é verdade, por quê? Aumentou o nível de estresse dos funcionários. Quem aqui passou pela pandemia e não se sentiu com medo, estressado? Por quê? Estava lidando com uma doença que não conhecia, não sabia como lidar com isso. Os profissionais não sabiam, os cientistas não sabiam, ninguém sabia. O medo de adoecer e morrer. O medo de adoecer e levar a doença para casa, né? Para os nossos familiares, para as pessoas que a gente mais ama. Não saber lidar com a chegada aí desses casos novos que começou a pipocar nas UBS. Porque no começo, começou o quê? Passou mal, tá com sintomas, vai para o hospital, vai para o hospital. Só que chegou uma hora que o hospital não dava mais conta. Começou a, né, criar os hospitais de campanha, fazer tudo aquela correria. E aí, quando precisava desafogar os hospitais, começou a mandar para onde? Para as UBSs, não é verdade? Tô vendo aqui, ó, eu tive a síndrome de pânico, crise de ansiedade depois de ficar em isolamento por 2 vezes. Pois é, olha isso. Olha como que fica a nossa cabeça, né? A gente já não tava numa situação boa. E aí vem tudo isso. Então começou a mandar para as UBSs, a UBS então recebia essas pessoas, ninguém sabia exatamente como conduzir, existia ali um caminho como fazer, ó, faz assim, faz assado, manda para casa, vai observar, ou então nesse caso manda para o hospital, mas era tudo muito vago ainda, era novo pra gente, era novo para todo mundo. Então tudo isso trouxe um estresse, porque as pessoas não estavam preparadas para lidar com isso, né? Era algo que ela tinha que aprender a toque de caixa. Tipo, o paciente está na sua frente e agora o que você faz? Aí, tudo que a gente mais queria era as vacinas, não era? A gente pedia. Tenho certeza, muita gente orava à noite. Meu Deus, ajuda que os cientistas descubram essa vacina, para que venha trazer a cura para essa doença, que venha trazer a prevenção. Aí chegou a vacina. Aí a gente se desesperou. Por quê? Uma quantidade absurda de gente para ser imunizada por um imunizante que a gente não conhece, ia ter que desenvolver um conhecimento a toque de caixa.
uma pressão gigantesca para dar conta de tudo isso e não ter erros. As nossas rotinas foram todas modificadas. Então, quem aqui que não passou pelo processo de para tudo que é rotina e vamos agora correr atrás do Covid. Então, não atendia mais pacientes crônicos, desmarcava as consultas agendadas, a gente tinha que se virar para obter conhecimento, era lidar com a situação da população, cobrando a doença, cobrando sobre a vacina, cobrando sobre as consultas que não conseguia. Enfim, várias situações, gente. Eu tô olhando aqui se eu não tô esquecendo de nada, porque tem muita coisa interessante pra gente falar. Então, a chegada da vacina, realmente ela foi uma bênção, mas ela trouxe um estresse muito grande. O excesso de vacina diferente. Eu quero dizer assim, vários laboratórios, cada um com esquema vacinal diferente, cada um com eventos adversos diferentes, cada um indicado por uma idade específica ou por uma condição, por exemplo, gestante. Então, olha só o nível de estresse que foi trazendo tudo isso para as pessoas. Fora aquelas pessoas que trabalhavam no hospital ainda trabalhavam no UBS, né? Porque a gente sabe que tem gente que faz aí plantão nos dois. Tinha profissionais que trabalhavam na sala de vacina, trabalhavam na UBS e depois, à noite, ainda dava plantão em caráter de emergência para ajudar a cobrir os hospitais que estavam sem funcionários. Então, a gente teve, assim, situações N aí que trouxeram um desgaste emocional, um desgaste físico muito grande. Eu me lembro, assim, de uma situação... várias situações que aconteceram, né? Alguém falou, tô cansada só em ver você falar. Pois é, mas quem passou, teve gente que viveu isso daí na pele, ó. Sandro falou, eu tive Covid mesmo assintomático, tive medo, porque eu moro com minha mãe e ela tem 96 anos. Olha a responsabilidade da gente adoecer e de repente a pessoa que a gente mais ama, os nossos entes queridos, a gente levar essa doença pra dentro de casa, ajudando outras pessoas, porque ninguém levou porque tava na balada, que tava se divertindo, nós tava cuidando de pessoas. E aí uma pessoa que você ama adoecer e você perder essa pessoa. Muito complicado, gente. Eu fiquei como técnico volante, vacinava em várias comunidades. Sim, muita gente ficou... fazendo jornada dupla, ficou andando, rodando igual peão para poder dar conta de tudo. Fora de tudo, mudava de uma hora para outra e o medo de estar fazendo errado. Exatamente. Você estava fazendo um negócio, daqui a pouco saiu uma nota técnica. Não é mais para fazer assim, agora é para fazer assado. Mas essa vacina não usa mais agora. Agora a gente vai usar outra. Então suspende a AstraZeneca, vamos usar só Coronavac. Não, agora não é mais para fazer com Coronavac, vamos fazer com Pfizer. E aí vem Janssen, aí você mistura dose única com 2 doses. Olha, eu vou te falar, o que aconteceu de erro nessa vacinação foi muito. Infelizmente. Mas a situação que os profissionais passaram para chegar até aqui, para dar conta de tudo que aconteceu, gente, é terrível. O que eu tava falando assim, que eu fico vendo os comentários e aí eu quero ler. Tive que sair de um lugar super agitado e trabalhar em outro mais tranquilo, porque não estava dando conta de tanto estresse. Eu tenho uma prima que ela trabalhava muito tempo em UTI. E aí, quando aconteceu tudo isso, ela continuou trabalhando também, de repente surtou, ela teve que sair e trabalhar em outro setor, porque senão a sanidade mental dela ia embora, não tinha uma estrutura, né? Então, é muito difícil, gente. E o que mais aconteceu? Eu peguei umas 3 vezes, sim. Muitos profissionais, né, acabam pegando mais vezes, porque tem as variantes, enfim. Eu quero só colocar uma situação que eu acho que isso trouxe muito estresse para os profissionais, que é a questão das pessoas filmarem, né? Filmarem a vacinação, porque era um acontecimento, né? Tá sendo imunizado por uma doença que tá matando milhões de pessoas e a pessoa tá conseguindo a vacina, então aquilo ali
era um acontecimento, é ainda um acontecimento que a gente já banalizou, já tá no dia a dia, acha que... Mas o peso da proteção, ele é muito grande ainda, né? E a falta da proteção ainda, ela traz o risco de morte muito grande. O profissional estava ali lidando com toda a situação, vacinando um monte de gente ao mesmo tempo, preparando aquelas vacinas com todo aquele cuidado, a quantidade 0,3, 0,2, 0... De repente, a pessoa chegava com a câmera, vai fazer a vacina, já põe a câmera em cima de você, fica ali te filmando, vendo se você tá fazendo direito, se você não tá... Se você não tá fazendo a técnica correta, que às vezes vem a pessoa que é o profissional da saúde, já conhece, já tá olhando se tá fazendo, já começa a dar palpite ali no vídeo mesmo. E aí, criando provas contra algo que você tá fazendo num nível de estresse muito, muito alto. A gente sabe que muitas pessoas foram pegas fazendo coisas erradas. Por quê? Queriam fazer coisas erradas, como a gente sabe, de algumas situações, mas tinham pessoas que estavam ali trabalhando, dando o seu melhor, no nível de estresse altíssimo, e estava sendo ali filmada o tempo todo, era uma rotina, virou uma rotina. A pessoa nem perguntava se podia filmar, já filmava você, já usava a sua imagem ali, acabou. Isso daí, gente, descompensa demais os profissionais. Nem todo mundo tem estrutura para ficar se expondo o tempo todo. Tem gente que não gosta nem de tirar uma foto. Imagina ficar sendo filmada para ficar passando no grupo da família para todo mundo ver. Não gosta. Eu me lembro uma situação de uma estudante de enfermagem que estava ajudando a vacinação, que ela tava tão nervosa com aquela situação, que a hora que ela fez a injeção, a vacina, ela colocou a vacina e tirou. Eu entendo isso, eu entendo que o nível de estresse que ela tava foi tão grande, que ela fez a aplicação, tava tudo certinho, tinha ali o líquido, né, esperando para ser aplicado. Ela fez a aplicação e ao mesmo tempo ela tirou e ela não injetou. E a família estava filmando aquilo. E ela falou, mas você não injetou. Ela falou, não. E aí fez de novo e injetou. Por quê? O nível de estresse é tão grande, a pressão, as pessoas ali em cima, que a pessoa meio que nem consegue raciocinar. Aí começou a falar, ela queria guardar a vacina para levar pro familiar dela, ela queria vender essa vacina. Então você imagina o nível de estresse desses profissionais. Agora, o que um estudante de enfermagem está ali fazendo estágio, que a gente sabe quando tá fazendo estágio, morre de medo até de respirar, não tem segurança, não tem conhecimento. Se os profissionais que têm conhecimento, que entendem muito de processo de vacinação, não tem coragem de chegar e fazer um negócio desse na frente da câmera para guardar uma vacina para alguém, você imagina um estudante de enfermagem que tá ali morrendo de medo do que ela tá passando. Isso daí é estresse, gente. Isso daí é excesso de cobrança em cima de uma pessoa que não tem um preparo psicológico para estar fazendo aquilo ali. Então, muitos profissionais passaram por isso. E aí vem depois a dizer, né, porque queria vender, porque eu queria dar para alguém, não sei o que, não sei o que. A Flávia falou, eu não gostava que me filmasse, não. Mas, às vezes, a pessoa até, você fala pra pessoa, olha, só não me filma, né, filma o paciente. Mas tem gente que não quer saber, ela vai te filmar, ela acha que ela tem esse direito, né. O Sandro falou, eu achava uma falta de respeito você mostrar a vacina, a seringa, aplicar e depois mostrar a mesma vazia. Eu acredito que seja até, assim, ô Sandro, uma prática até legal, não acho ruim. Olha, foi feito. Porque se foi feito, não vejo problema, né? Só que a gente se sente desrespeitado, a gente sente que foi colocado em dúvida, né? O nosso caráter, a nossa boa fé. Mas até aí tudo bem, fiz... Tá aqui, ponto, tchau. Agora, questionar, mas você deixou um pouco, ou que nem teve uma pessoa que aplicou e tirou tão rápido que o líquido escorreu. Tá vendo? Você não aplicou, você usou de má fé, quer matar minha mãe, quer... Então, eu achei, foi um momento muito difícil para a enfermagem, muito difícil, gente. Só quem passou mesmo que sabe. Passei por isso, mas fazia questão de mostrar o que eu estava fazendo. Sim, a gente não tem o que esconder, né? A gente não tem o que esconder porque a gente faz um bom trabalho.
E assim, talvez a sociedade não tinha noção da qualidade do trabalho que a gente fazia. Infelizmente, a gente sabe que alguns profissionais, ou por má fé, ou por uma infelicidade, esse tipo de situação acontece e aí acaba denegrindo a imagem de uma categoria. Mas 99,9% desses profissionais existe a dedicação, existe o desejo de ajudar o próximo, né? A proatividade, a empatia, enfim. Vamos lá. Eu vacinava 190 por dia e filmando e perguntando. Eu ia ficar num estresse. Uma vez levantaram uma calúnia contra mim. Foi horrível. Imagina a situação, gente. Pelo amor de Deus. Vacinava 50 pessoas numa manhã. Pois é. Agora fala, quem aguenta, né? Como não adoecer? Eu não gostava que me filmasse. Deixa eu ver. Paciente querendo levar o frasco de vacina ou pegar no frasco. Era um estresse. Sou profissional e a paciente chegou a tirar a seringa da minha mão para saber se realmente eu tinha líquido dentro. Olha isso. Além disso, depois do vídeo correr, todos são profissionais para criticar o processo e a admiração toda estava errada. Foi uma loucura. Não entendi muito bem, não. Além disso, depois o vídeo correr, todos são profissionais para criticar o processo e a admiração toda estava errada. Eu estava que isso era desconfiança. Eu achava que isso era desconfiança. Sim, na verdade, a gente, quando eu falo assim que eu não acho ruim, porque a gente já faz isso, né? Só que a gente sabe que faz. Quem nos conhece quanto profissional sabe que nós, da índole, do caráter, do respeito, né, da dedicação. Mas a gente está vivendo um momento tão difícil, tão diferente, que qualquer prática que você tivesse o mais próximo possível do correto e demonstrar isso para a sociedade não era ruim, não era algo ruim a ser feito. E até você estava jogando a seu favor, né? A partir do momento que você mostrava, ela tá vendo, realmente ele fez. Acabou, não tem desconfiança, não tem, eu vi que tinha um restinho ali. Não, né? As coisas fluíam de forma mais tranquila. Vamos lá. Já falamos isso, é que eu vou falando e agora já tô atrasada aqui no meu script. Dificuldade de chegar aos profissionais. E aí, assim, uma coisa interessante que a gente acabou não comunicando, não falando diretamente disso, assim, a dificuldade de chegar até os profissionais de saúde as notas técnicas. Acho que foi a Rosângela que falou que uma hora estava fazendo um negócio, de repente já mudava tudo, já era diferente. E aí, o informe técnico, ele não acompanhava. Às vezes você ficava sabendo por telefone que alguém ligou, ou você viu no jornal, ou você viu no grupo de profissionais que você participa, e aí alguém falou, agora tal coisa já mudou. Mas peraí, cadê a nota técnica? Não chegou. Infelizmente, nem todo lugar tem acesso à internet 24 horas, tem computador. Eu trabalhei numa unidade, não tinha computador nem acesso à internet, então as coisas chegavam para mim por malote. Você imagina, o profissional trabalhando ali, aí o malote vem 2 vezes por semana, a informação chega com um delay aí de 3 dias, né? Então, uma das características que eu acho muito bacana no nosso grupo é essa coisa assim, tempo real. Às vezes eu não cheguei nem a ver a nota técnica, alguém já recebeu lá no norte, no nordeste, no sudeste, já colocou dentro do grupo e a pessoa fala, mas eu não recebi ainda, peraí que eu vou ligar pra minha coordenação. Aí liga aí mesmo, já tá chegando, eu recebi. Então, essa rede de apoio é importante, essa comunicação mais rápida, mais dinâmica também favorece muito e diminui muito o nível de estresse, né? Eu tava vendo uma entrevista do presidente do COFEM, ele deu uma entrevista algum tempo atrás, e ele falou assim, que o nosso país, depois que acabasse, né, ou que melhorasse essa questão da vacinação do Covid, o Brasil ele ia ter que se dedicar muito para tratar a síndrome de burnout nos profissionais da enfermagem.
isso daí não tinha por onde fugir. E a gente sabe o quanto de profissionais que estão afastados, o quanto de profissional que está sofrendo aí por desgaste mental, desgaste físico com o burnout, né? Infelizmente. Sofro muito com essa questão de notas técnicas até hoje, porque são enviadas via WhatsApp e esse negócio de validade estendida é uma questão bem delicada, sim, com certeza. Uma pessoa evangélica fez uma oração antes de tomar a vacina. Ai, que bom, né? Pelo menos, além da vacina, proteção da vacina tinha proteção divina também, né? Muito bom, gente. Eu queria até compartilhar com vocês, assim, ó, a minha experiência, o que eu falei, né? A minha experiência com a síndrome. Porque eu passei por um processo muito difícil nesse sentido. Há um tempo eu nem falava a respeito, porque foi muito difícil para mim, por desgaste. Eu não vou me prolongar muito, tá, gente? Eu vou ser mais objetiva. Um outro dia a gente conversa com mais tempo, eu posso explicar melhor, mas assim, eu vinha passando por um processo de desgaste mental e emocional muito intenso. Físico, era geral. E eu já vinha assim há muito tempo sem férias, vendia minhas férias, trocava as férias para poder trabalhar. O tempo que eu tirei mesmo, tive problema familiar, meu pai quase morreu, precisei ficar no hospital com ele, o período de férias inteiro eu estava à disposição, que ele teve um aneurisma, enfim. Então, chegou um ponto que eu já não estava assim, suportando mais nada. Então, eu tive praticamente todos os sintomas, a gente vai falar aqui dos sintomas do burnout, tá? Eu quis desistir de tudo, da minha profissão, perdi a vontade, perdi o ânimo, falei, eu não quero, não aguento, me arrastava, chorava, deprimia. Mas por quê? O excesso de trabalho, de estresse, de cobrança, enfim. Fui pro psiquiatra, falei, vou me afastar, tô ficando doida, tomar remédio, coisas do tipo. Cheguei lá, ele, graças a Deus, encontrei um psiquiatra maravilhoso que me ouviu, porque às vezes o profissional que tá ali do outro lado, ele não te ouve, simplesmente vai lá e te medica. Ele me ouviu e falou, você não tem problema nenhum, você não tem síndrome do pânico, porque eu já chorava para ir trabalhar, já não aguentava mais, quando eu pensava que eu tinha que ir, já meu estômago embrulhava, me dava dor de barriga, me dava um suador, a mão ficava, sentia de tudo. Você não tem síndrome do pânico, você não tem depressão, você tem uma coisa que se chama síndrome de burnout. Eu falei, mas o que é isso? Que bicho é esse? Eu desconhecia. Ele falou, é um desgaste emocional e físico causado pelo excesso de trabalho. Isso daí é trabalho. Você vai se afastar de onde você estiver. E aí eu tava passando por um processo muito difícil com a equipe que eu tava. Cheguei a sofrer ameaça de morte, porque queria que o profissional trabalhasse, fizesse o trabalho dele, ele não fazia. E, enfim, tinha muita coisa errada, dados maquiados, sabe? Maquiação de dados pro ministério. Aí quando eu descobri tudo aquilo, e aí eu comecei, não, a gente vai ter que trabalhar direito, não pode. E aí eu acabei sofrendo algumas situações bem complicadas, e juntou tudo isso, ele falou, não, você vai se afastar de todo esse processo, vou te dar 15 dias em casa. Nesses 15 dias você vai se recuperar, você vai fazer coisas que te dá prazer, você vai fazer coisas... Não pense em nada de serviço. Nesse período, o seu local de trabalho vai te transferir. Eu não quero você mais lá nesse lugar, porque você tá doente por todo o processo e pelo local onde você tá. E aí ele fez uma carta para a Secretaria de Saúde explicando, pedindo transferência imediata, e aí eu fui mandada para outro lugar. Eu voltei depois dos 15 dias, fui muito bem recebida onde eu fui. Acabei desenvolvendo um trabalho lá, graças a Deus, mais tranquilo, me recuperei, fiquei bem. Só que eu comecei a entrar de novo no mesmo sistema. Por quê? O sistema era o mesmo. Eu trabalhava na mesma prefeitura, com as mesmas cobranças, com o mesmo excesso de trabalho. Eu só estava em UBS diferente. Então, diminuiu o quê? Aquela pressão da equipe que não queria trabalhar e que eu tinha que mostrar o trabalho deles e eu não ia inventar dados. Então, isso daí diminuiu, eu comecei a lidar um pouco melhor. Mas eu cheguei ao ponto de desenvolver todo o processo de novo, não querer mais ir trabalhar.
Eu ia chorando, porque eu não faltava. Chegava cedo, ia embora a última, o pessoal, vamos, tem que trancar. Eu, calma, catando coisa para levar para casa, para trabalhar em casa, continuar trabalhando. Enfim, chegou no ponto em que não dava mais. Nós éramos em 4 enfermeiras. As 3 enfermeiras que trabalhavam comigo, minhas amigas, tomavam medicamento controlado. 1, 2, 3. Tinha uma que tomava 3 tipos de remédio. Para aguentar a pressão. Para aguentar todo aquele estresse. Eu falei, não, eu me recuso. Eu fui no psiquiatra, ele falou, você quer tomar? A gente dá uma acalmada, você fica bem. Enquanto você trabalha essa parte de, né, de organizar todo esse processo, de melhorar a sua... eu não quero. E aí eu me afastei. Quando eu voltei do afastamento, que eu recebi alta, eu pedi exoneração. Eu pedi demissão porque eu sabia que eu ia voltar para o mesmo lugar, fazer as mesmas coisas e ia simplesmente jogar para frente, ia voltar tudo de novo, enfim. Eu optei por tomar essa decisão. Para mim foi muito difícil tomar essa decisão, mas eu tomei. Eu não quis mais. Para mim chega, pedi exoneração. Não vou... Por isso que eu falo, trabalhei muitos anos com vacina, trabalhei muitos anos em estratégia de saúde da família, atenção primária, mas eram 23 anos que eu deixei para trás. Falo que eu fiz, cumpri a minha missão de fazer a parte assistencial. Eu saí. Sem olhar para trás. Eu tive alta num dia, no outro dia eu pedi demissão. Por quê? As pessoas falavam assim, nossa, você é louca, concurso público, tantos anos você tem. Me chamaram para ir trabalhar na Secretaria da Saúde. Ah, você vai trabalhar aqui, não vai ter contato com o paciente. Eu falei, eu não tenho problema com o paciente, eu tenho problema com o sistema, eu tenho problema com o excesso de cobrança, de coisas que a gente não tem estrutura, a gente não tem planejamento, a gente não tem condição, a gente não tem, é muita cobrança, você tem que se doar muito. A vida do enfermeiro, a vida do profissional da enfermagem dentro de uma atenção básica, ela é muito difícil. Só quem trabalha dentro aqui sabe, quem tá fora às vezes acha que, imagina, postinho, tranquilo, vai ver quantos programas que tem que dar conta, quantas coisas tem que fazer. E eu optei, abri mão disso. Eu não falei, eu não quero, não adianta eu vir para a secretaria ter que cobrar os meus colegas sabendo que eles estão passando lá na ponta. Eu não vou ter condição de cobrar e falar, olha, você tem que mostrar, tem que mandar planilha, tem que fazer não sei o quê, cadê seus grupos, com as pessoas, tirar foto, sabe, coisas assim que eu já não acreditava mais. Então eu abri mão, saí. Eu sei que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer isso, mas a gente tem que ter o quê? A consciência da doença. O que é a doença? Será que eu tô doente? Como eu me trato? Qual é a melhor forma de eu organizar meu processo de trabalho para melhorar isso? Né? Evilásio falou, dor de cabeça, tontura, náusea. Branco total no serviço, às vezes ia na cozinha e colocava a bolsa na geladeira. Olha, isso daí eu nunca fiz, não, colocar a bolsa na geladeira, mas essas outras coisas sentia tudo. Meu Deus, tô ouvindo e parece que vi tudo acontecer. Sim. Então, gente, é importante a gente reconhecer o problema, conhecer para reconhecer, né? Então, conhecer eu vou trazer aqui, tá? Então, a gente vai falar... Alguém falou, a Janira falou que a irmã dela também pediu exoneração. Então, como que eu identifico a síndrome de burnout, né? Como que eu faço essa identificação? Então, muitas vezes ela é confundida com outros problemas, né, emocionais, como o estresse mesmo, o estresse como um todo. O estresse do dia a dia, o estresse do nosso... a outra carga, que é fora o trabalho, que é a casa, a família, os problemas, dificuldades, enfim. Mas a questão do burnout, essas coisas são mais intensas, tá? Então vamos lá. Os sintomas é o quê? Cansaço mental, isolamento. A pessoa tem uma tendência a se isolar, não quer ficar em meio de pessoas, quer ficar mais tranquila, mais afastada. Alteração repentina de humor, então tá bem, daqui a pouco fica mal-humorada, fica triste, desanimada. Sentimento de derrota, sentimento de fracasso, uma desesperança, a pessoa já não tem mais esperança que aquilo ali vai mudar ou que as coisas vão acontecer, não, acaba tendo um sentimento de incapacidade, que o que ela faz não vai mudar, não vai melhorar.
um sentimento de frustração, a pessoa se sente frustrada, faz e nunca tá bom, ou o que ela tá fazendo não tá satisfazendo. A negatividade é um sintoma também, né? Sempre olhar o lado negativo das coisas, o otimismo já foi embora, é só apontando o lado negativo. Perda de expectativa, então ela não espera mais nada daquilo ali. Tanto faz se o negócio subir ou se descer, não tem mais expectativa de melhora nenhuma. Perda da paixão, faz as coisas por obrigação mesmo, não tem mais aquela, nossa, olha, eu quero fazer, não tem aquele brilho nos olhos, não tem, ela faz porque faz parte da obrigação, ela precisa ganhar dinheiro, tá ali. Cinismo, tipo, tem que fazer tal coisa? Tá bom então, beleza, tô nem aí, entendeu? Isso a gente vê muito, a pessoa já jogou a toalha, já não tá mais esquentando com nada. Fadiga, de empatia e de compaixão. Ela já se cansou de colocar no lugar do outro, ela já se cansou de se compadecer com a situação das pessoas, ela já não liga mais, já não faz mais, não tô mais nem ligando. Situação da pessoa assim, cada um com seus problemas, né? Então tudo isso é um conjunto de coisas, é um conjunto de sintomas que a pessoa vai tendo emocionalmente falando, que é um sinal de que as coisas não estão bem, que as coisas estão erradas, né? E aí ela tem uma sensação de estar sozinha no mundo, sensação de que as pessoas não entendem ela, sensação de que ninguém pode ajudar, uma irritabilidade exagerada, muito irritada, não tem paciência, aquilo já sobe o sangue, já já tenho vontade de... Eu tava num ponto que eu fechava a porta do consultório, quando eu ouvia passos no corredor, meu coração disparava, já começava a ficar agitada. Falei, meu Deus, já vai vir problema, já... É a situação em que a gente chega. Tem os sintomas físicos, que é um cansaço extremo, é um cansaço, que o descanso da rotina ali não compensa esse cansaço, tá sempre cansado, já levanta cansado. Dor de cabeça frequente, eu tomava dipirona todos os dias, Eu cheguei a fazer uma ressonância, falei, gente, eu devo estar com algum tumor, não é possível, tem alguma coisa aqui dentro da minha cabeça. Não tinha nada, graças a Deus, né? Era só o momento que eu tava passando. Crise de pressão alta, minha pressão subiu, eu comecei a fazer pico, 18 por 12, sabe? 17 por 11 era o meu basal. Aí eu tomava dipirona para dor de cabeça, já baixava um pouquinho mais a pressão também. Ajudava a baixar. Era a situação que eu estava vivendo. Minha pressão sempre foi boa. De repente desencadeou todo esse processo. Hoje eu vivo numa tranquilidade, minha pressão é 11 por 7. 12 por 8. Se chegar a 13, minha nuca já tá estourando. Por quê? Meu corpo já conseguiu se adaptar novamente ao que é o normal para ele, né? Dores musculares frequentes. Eu tinha a sensação de ter levado uma surra todos os dias. Eu cheguei ao ponto, assim, por último, né, os últimos momentos, assim, que eu trabalhei, eu chegava do serviço, eu entrava às 7 horas da manhã e saía às 5 horas do serviço, eu não fazia horário de almoço. Às vezes eu subia correndo, comia em pé, as pessoas falavam, senta, eu falava, não, se eu sentar eu acomodo. Comia, já teve vezes de eu levar a comida, como eu levava pouca comida, o potinho eu esquentava no micro-ondas, descia pro consultório, eu comia no consultório, fazendo planilha, fazendo coisas. Olha que coisa louca, desumana. Aqui eu me colocava, ninguém pedia pra eu fazer desse jeito. Eles só pediam pra eu dar conta do que eles estavam pedindo. Só que eu não reclamava, não falava, eu não dou conta, eu não vou, vai mandar sem fazer. Não, eu me desdobrava, tinha que dar conta. E o legal é que eu tô bem, porque eu tô conseguindo falar de tudo isso e não ter taquicardia. Há algum tempo atrás eu sentia taquicardia até de falar. Hoje eu já tô bem, graças a Deus. Então assim, era uma fadiga, um cansaço, a dor no corpo, é o que eu falei, parecia que eu levava uma surra todos os dias. Tinha dia que eu chegava em casa, 5 horas da tarde, 5 e meia, porque eu saía às 5 horas, aí eu buscava meu filho, aí chegava em casa, tinha que fazer janta, chegava com o meu marido, eu falava pra ele, pelo amor de Deus, eu preciso descansar 40 minutos, 1 hora, e depois eu vou levantar, tomar banho para conseguir tocar a rotina da casa. E era isso, do jeito que eu chegava, eu me jogava no sofá e eu dormia 1 hora, ali, cravado. Eu falava, quando der 1 hora, você me chama. E aí eu já levantava um pouco melhor, tomava um banho e aí eu continuava. Então, olha o nível
que eu já estava mesmo, né, me arrastando. Baixa imunidade. Eu sou uma pessoa que eu tenho uma saúde, graças a Deus, muito boa. Eu não adoeço, raramente eu adoeço, raramente. Comecei a ter amidalite com frequência, pegar gripe. Então, tem infecção urinária, porque o sistema imunológico tá baixo. Candidíase. Nossa, começou a aparecer candidíase, mas peraí, candidíase é um indicativo de baixa imunidade, né? É fungo tratando direto. Falei, não, gente, eu tô acabando com a minha saúde. E infelizmente era isso mesmo. E mudança do hábito do sono. Então tem pessoas que dormem super bem. Gente, eu durmo super bem. Super bem. Eu deito na cama, se bobear, já deito dormindo. Pra eu ter insônia, eu tenho que estar muito preocupada com alguma coisa. Tenho que estar muito pensando uma coisa. Eu não conseguia mais dormir. Eu passava as noites sem claro, assim, a cabeça muito agitada. Eu via paciente, as frases que eram ditas no dia a dia ficava reverberando na minha cabeça. Eu atendia, no meu cérebro, atendia, fazia prescrição, falava, nossa, eu tenho que fazer isso, fazer aquilo, né? Nesse estado. Então, quer dizer, eu já cheguei num nível muito alto, né, de estresse. Ou então tem pessoas que dormem muito. E o sono não é reparador. Você dorme e você acorda cansada, né? Então, infelizmente, às vezes a gente sente tudo isso. Eu vi alguém comentando, nossa, agora eu fiquei preocupada. Às vezes a gente vê tudo isso e a gente não caiu a ficha ainda. Meu, posso estar com uma síndrome de burnout. Eu posso estar com desgaste emocional e físico causado pelo desgaste do trabalho. Então, é importante que vocês conheçam, né? Como eu trouxe os sintomas para vocês reconhecerem em vocês. Deixa eu dar uma lida aqui nos comentários. Deixa eu ver. Foi muito difícil esse período da pandemia. Além de tudo, eu estava gestante, muita pressão na cabeça. Nossa, muito difícil, hein? Maioria dos sintomas eu estou passando. Com certeza, Rosângela, com certeza tem aí um fundo de burnout, viu? Tem que tomar cuidado. Ela que falou, nossa, agora fiquei preocupada. Eu saí, fiquei 6 meses sem trabalhar e depois voltei agora, tem 1 ano e 2 meses que voltei. Antes fiquei 18 anos. Gente, não é fácil não. Vamos lá. Então, como eu falei, os sintomas são muito variados, eles podem ser confundidos aí com depressão, com estresse, tá? Então, é importante o quê? Procurar um profissional para te ajudar. Então, as dores físicas, elas são mais intensas no burnout, a pessoa, ela passa a agir no automático, então não tem mais emoção. Pra mim, tanto faz, manda aí, que eu tô ligando pra nada, né? Porque realmente entrou num estado bem complicado, né? E aí, como prevenir o burnout, né? Vamos lá pra prevenção? Meu Deus, tô sem ação aqui de ouvir isso. Por quê, Roseli? Conta aí pra nós. Tá mais tranquila agora? Tem que ficar tranquila, mulher. A vida em sala de vacina é uma aventura. Vamos lá. Primeiro passo. Praticar exercício físico. Gente, exercício físico, ele é maravilhoso. Seja ele qual for. Ele vai te dar um momento de relaxamento, um momento onde você vai liberar suas energias ali que estão contidas, você vai dedicar esse tempo para você, você vai liberar hormônios do bem-estar, isso vai te fazer muito bem. Alimentação adequada, quando você come alimentos corretamente, quando você se alimenta de forma mais nutritiva, o teu corpo ele recebe mais vitaminas, ele recebe mais minerais, tudo que ele precisa para funcionar melhor. Se ele funciona melhor, o teu bem-estar vai ficar muito maior, você vai se sentir, né, muito mais disposta e isso vai te ajudar. Incluir na rotina momentos de lazer e relaxamento, independente do que seja, o que é bom para você e o que é bom. Ir ao cinema, sair, fazer uma caminhada, conversar com amigos, tomar uma cervejinha de final de semana, ler um livro, ouvir música, dançar, o que for bom para você, inclua isso, se permita. Poxa, mas eu me dedico tanto tempo ao meu trabalho, eu vou tirar aí 2 horas para mim, vou tirar 1 hora para fazer uma caminhada, vou tirar 1 hora para deitar, pôr a perna para cima, ouvir uma música que eu gosto, fazer o que te dá prazer, e isso só você vai poder dizer. Se cobrar menos, a gente se cobra demais.
eu tenho que dar conta, porque eu tenho que fazer, porque eu não posso errar. Claro que a gente não pode errar. Na enfermagem, um erro pode ser um crime, né? A gente pode acabar com a vida de alguém. Mas não seja tão duro com você. Às vezes a gente não posso. Isso daqui eu não posso mandar desse jeito esse papel. Tem que estar perfeito. Às vezes quer ser muito perfeccionista. Isso daí traz um estresse. Tem que fazer na data, no prazo. Não posso negociar mais. Se ela pediu, tem que ser assim. Sempre dizendo amém. Não disse pra ninguém que tá passando por aquilo, a dificuldade. Então, é muito importante que vocês parem de se cobrar tanto, né? Reorganize a sua rotina de trabalho, reorganize a sua estrutura, veja quem são seus pontos de apoio, veja o que você pode fazer para melhorar. Na sala de vacina, por exemplo, se te traz estresse, o medo de fazer mal para o paciente, se te traz estresse, não saber o que fazer quando chega aquelas situações difíceis na sala, ou se aconteceu alguma coisa, então busque o que você precisa. É conhecimento, vá, invista num curso, invista num treinamento, conheça pessoas que vão te ajudar, te apoiar, crie uma estrutura de trabalho ali que você possa se beneficiar dela, se aproxime de pessoas que vão te colocar para cima. Então tem que se organizar ali no seu processo de trabalho para ter uma melhor qualidade de vida. Tire férias e folgas. Às vezes a gente fica com 20, 30, 40 horas de banco de horas lá guardado. Não posso, não dá. Agora não dá, fulano tá de férias, agora não dá, tem campanha, agora não dá, tem não sei o quê. Vem campanha por aí, né? Daqui uns dias a gente tá todo mundo de cabelo em pé. Então, as férias vai vencendo. Aconteceu comigo, a minha chefe falou, se você não tirar férias, eu vou te proibir de entrar na unidade. A prefeitura vai ter que pagar multa se você não tirar férias. Você vai tirar férias. Eu tinha 2 férias acumuladas. Eu tinha férias que eu assinei e não saí. Tava em off lá, que eu tinha que tirar dias. Você entendeu? Então, a gente vai se permitindo entrar num processo muito louco de doença, tá? Então, vamos mudar isso daí. Cultive os relacionamentos no trabalho. Relacionamento bom é para ser cultivado. O relacionamento que te faz mal, exclui. Mantém só uma relação profissional mesmo e acabou. Nada mais do que isso. Tente encontrar algum valor no que você faz. O que você faz tem muito valor, tem muito, muito valor. Isso tem que estar muito claro para você. Então tente encontrar isso, que eu tenho certeza que vai fazer com que você se sinta muito bem. Encontre um equilíbrio na sua vida. O equilíbrio, ele é a base de tudo. Nem muito e nem pouco. Então tá trabalhando demais, o que dá para diminuir? O que dá para delegar? Às vezes nós somos muito centralizadores. Dá para pegar outro profissional e colocar para te ajudar? Às vezes dá, mas a gente acha que ele não vai fazer tão bem como a gente faz. E aí a gente acaba deixando tudo aqui nas nossas costas, tá? Busca as ferramentas que vão te ajudar a se livrar dessa doença. Então, quais são as ferramentas? É um psicólogo? É uma estrutura de trabalho melhor? É investir num treinamento para você ter mais segurança? É conversar com o seu coordenador, dizer, não dá desse jeito que tá? É melhorar a estrutura da sala de vacina? Eu não sei. Aí você vai identificar qual que é a ferramenta que você vai precisar usar para melhorar isso daí, tá bom? Deixa eu ver. Então, em relação ao conhecimento que eu queria colocar, né? Além de todas essas situações, na sala de vacina a gente tem um estresse muito grande e a pressão, pelo medo de fazer errado as coisas, né? E hoje nós tivemos até uma discussão no grupo sobre isso, que às vezes acontece situações dentro da sala que a gente se culpa, a gente se cobra, porque o medo de fazer o erro, o medo de, eu trabalho sempre direitinho tantos anos e acontece, né? Então, muitas vezes o erro acontece porque é excesso de demanda, é excesso de coisas para fazer. Tem outros erros que acontecem, como eu converso com vários alunos, às vezes acontecem erros por falta de conhecimento. Às vezes eu tenho seguidor que me manda mensagem desesperada no direct falando que aconteceu isso, o que eu faço? Conhecimento básico que precisa. Então, nisso eu posso te ajudar. Então, eu quero deixar aqui, mais uma vez, um lembrete da Semana do Vacinador Seguro. Vai ser agora, dia 31, terça-feira, dia 1º e dia 2. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva. O link tá lá em cima na bio. Clica lá, se inscreve para participar, tá bom? Essa live vai ficar salva, tá? Quem quiser assistir depois,
compartilhe com as pessoas que precisam assistir. Eu sei que ficou uma live bem longa, mas eu sei que tem muito profissional que está passando por tudo isso e precisa se conscientizar de que ele precisa buscar ajuda, que ele precisa se cuidar, ok? Então, é isso aí. A gente se vê na quarta-feira e na sexta-feira eu vou fazer live também, tá bom? Essa semana é uma live de esquenta. E aí, na semana que vem começa o evento. Quem não se inscreveu, se inscreva, porque eu tenho certeza que vai ter muito conhecimento nesses 3 dias de aula, que vai ser um divisor de águas aí na vida profissional de vocês, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E uma ótima noite. Deus abençoe. Obrigado pela companhia de vocês comigo. Beijo. Se cuidem. Tchau, tchau.